Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Essa semana vamos trabalhar em atividade complementar relacionada à semana 3 do nosso PET, né? Espero que todos estejam bem, né? Com muita saúde. Espero que essa semana a gente tenha uma semana abençoada, né? Com muito entusiasmo, com muita aprendizagem. Conto com vocês aí para empenhar nisso aí, beleza? Então, essa semana nós vamos ver aí uma revisão geral sobre os números decimais e números fracionários, né? Que aí é o conjunto dos números racionais. Então, nós vamos fazer uma apanhada geral, né? E as atividades dessa semana relacionadas a isso. Então, vou fazer esse vídeo para auxiliar vocês aí. Se caso alguma dúvida, vai simplificar isso aí. Tranquilo? Então, vamos dar sequência aqui. Então, os números racionais, nós sabemos aí que é todo número que pode ser representado por uma razão, né? Ou uma fração entre dois números inteiros. Então, aqui na representação, nós temos 35 dividido por 3 e 35 sobre 3, que é na forma fracionária. Temos aqui 8 dividido por 100, vai dar 0,08, que é a forma decimal, né? Desse número. 5 dividido por 9 vai gerar aí uma dízima periódica, que nós vamos ver isso aí mais à frente. Então, tudo isso aqui é a representação dos números racionais. Então, no nosso dia a dia, é bem comum a gente ter a presença desses números racionais, né? Então, assim, é uma conta de luz, quando a gente vai no supermercado fazer uma compra, né? Quando envolve dinheiro, tem números decimais. Quando você vai fazer uma receita, né? Vai lá, vai entrar a questão das frações. Então, é interessante aprender sobre os racionais, tanto decimal quanto fracionário, né? Então as notas musicais, todas elas, a música em si, é toda fração, né? As notas. Então nós vamos ver aí um pouquinho e entender sobre esses números racionais aí. Então, primeiramente, nós temos aqui os números decimais, que é a forma decimal dos racionais. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, uma régua, entre o número 1 e o número 2, existem vários números decimais. Então, nós temos lá 1,1, 1,2, 1,3, então infinitamente, né? Então, os decimais, então você teve um contato, tem um número com vírgula, ele vai ser considerado um número decimal. Então, ele é composto aí por uma parte inteira e uma parte decimal, beleza? E a leitura desses números decimais, então depende aqui da notação decimal, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Nós temos alguns exemplos. Então, para ler o número decimal é necessário observar a localização da vírgula que separa a parte decimal da parte inteira, né? Então, nós temos aqui, logo após as unidades, né, à direita, no nosso quadro das unidades, nós temos a parte decimal. Então, primeiro é os décimos, depois é os centésimos, depois é os milésimos, décimos de milésimos, centésimos, milionésimo e assim por diante. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. 0,6. Então, a leitura, né? 6 décimo. Eu tenho uma casa só depois da vírgula. 37, 0,37. Já vou ter duas casas, então vou ler 37 centésimos. 0,189. Como eu vou ter três casas, 0, então vai ficar 189 milésimos. 3,7. Então já tem a parte inteira, né? 3 inteiros e 7 décimos. 13,45. 13 inteiros e 45 centésimos. 130 inteiros e 824 milésimos. Então, vai depender da posição da vírgula para você fazer essa leitura dos números decimais. Tranquilo? Então, a transformação dos números decimais em fração decimal, é uma regrinha básica aí, é você observar, assim, a quantidade de tempo que você tem depois da vírgula. Então, você tem aqui 0,8. Você lê 8 décimos. Então, na realidade, por que 8 décimos? Quando você tirar a vírgula, esse número formado já vai ser o numerador, né? Quando você tirou a vírgula, o número formado, então quando você tirar a vírgula de 0,8, fica apenas 8. Então, esse 8 é o meu numerador.
Então, quantas casas que eu tenho depois da vírgula? Como eu só tenho 8, só uma casa, então meu denominador vai ser 10. No outro exemplo, eu tenho 0,65. Então, leio 65 centésimos, porque eu tenho duas casas após a vírgula, né? Ou 65 sobre 100. Então, por que 100? Porque deu duas casas, tirei a vírgula, formei o meu numerador, beleza? 65. Como eu tenho duas casas no meu depois da vírgula, o meu denominador vai ser 100. 3,36. Então, vai ler lá, ó. 536 centésimos. Você tirou a vírgula, formou o número, que número? 536, beleza? Como eu tenho o 36 depois da vírgula, que configura duas casas, eu já vou ter o meu denominador sendo 100. Então vai ficar 536 sobre 100. 0,047. Então retirei a vírgula, formou que número? 47. É o meu numerador. Quantas casas que eu tenho depois da vírgula? 3. Então o meu denominador vai ser milésimo. 47 milésimos. Beleza? Então, é dessa maneira que a gente vai analisar para transformar um número decimal em uma fração decimal. Então, aqui, ó, 0,8, eu tenho uma casa decimal, vou ter um zero no meu denominador, formando 10. 0,65, vou ter duas casas decimais, vai formar dois zeros lá. Então, denominador 100. 5,36. Então, vou ter duas casas decimal, então vou ter dois zeros lá acompanhado do 1, formando o denominador 100. No outro exemplo, 0,47, né, vai formar três casas decimais, então vou ter três zeros acompanhado do 1, formando o denominador 1000. Beleza? Então, um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem a vírgula e dado para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quanto for as casas decimais. Então, fique essa dica aí. Então, qualquer coisa vocês pausam, analisam direitinho os exemplos, beleza? Vamos dar sequência aqui. Então, nós vamos ver aí as operações fundamentais com os números racionais. Então, primeiramente, nós vamos ver aqui as operações com os números decimais e depois nós vamos ver a operação com as frações, né? As quatro operações com as frações aí. Então, quando eu quero adicionar ou subtrair o número decimal, então, primeiro de tudo, então vamos seguir esses passos, né? Está aqui à direita. Então, primeiro, iguala-se o número de casas decimais com o acréscimo de zeros. Então, se caso o número não tem, as casas decimais não são iguais, você pode completar esse número que não tem com o zero para ficar igual ao outro, para ficar mais fácil, né? Logo após isso, colocamos a vírgula debaixo da vírgula e efetuamos a adição ou a subtração aí que for necessário, beleza? Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho aqui 1,28 mais 2,6 mais 0,038. Então, vocês observam que os 1,28 eu tenho duas casas depois da vírgula, né? O 2,6 eu só tenho uma e o 0,038 eu tenho 3. Então, na realidade, o que tem maior quantidade de casas depois da vírgula é o 0,038. 3 casas. Então, todos os outros eu vou completar essas 3 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 1,280, vai ficar 2,600 e o último lá vai ficar 0,038. Beleza, então organizei a operação, ficou vírgula embaixo de vírgula, então eu posso somar agora os três termos. Então a operação é feita igual ao número natural, só que a vírgula tem que estar vírgula embaixo de vírgula, beleza? Então na subtração da mesma forma, então aqui eu tenho 3,97 menos 2,013. Então o 2,013 eu tenho três casas decimais. O 3,97 só tenho duas. Então, vou acrescentar um zero ao 3,97 para ficar igual a 3. Então, ficando 3,970 menos 2,013. Então, organizei vírgula embaixo de vírgula. Então, posso efetuar a operação de menos aí. Beleza? Então, nas operações de adição e subtração é dessa maneira aí. Então, vocês podem olhar os outros exemplos, pode pausar o vídeo aí, beleza? Para analisar. E eu vou dar sequência aqui. Já na multiplicação de números decimais, gente, não há necessidade dessa vírgula estar vírgula embaixo de vírgula. Então, não tem
essa necessidade de ficar vírgula embaixo de vírgula, né? Então, você vai multiplicar como se fosse número natural normalmente, só que você vai ter que contar a quantidade de casas envolvidas na multiplicação. Então, aqui eu tenho 3,49, né, vezes 2,5. 3,49 eu tenho duas casas decimal, que no caso aqui está o 49 em amarelo, né? Então, duas casas decimal, eu tenho duas casas depois da vírgula. E o 2,5 eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, ao todo, eu tenho três casas envolvidas na multiplicação. Então, lá no meu resultado, eu vou ter obrigatoriamente de colocar três casas decimais no resultado. Não vou efetuar a multiplicação normalmente, beleza? Multiplica normalmente como se fosse número natural. E lá no número você vai contar uma, duas, três casas e vai passar a vírgula no resultado. Então, no caso aqui, 8,725 foi o resultado da multiplicação. Beleza? Então, no outro exemplo, nós temos três casas no primeiro, três casas no segundo. Então, lá no resultado, eu vou ter que ter seis casas decimal. Beleza? Então, tem mais exemplo aqui. Vocês podem também pausar o vídeo, beleza? Para estar analisando cada um aí mais detalhado. Na divisão de números decimais, pessoal, a primeira coisa a fazer é você vai tentar eliminar essa vírgula. Como é que você vai eliminar essa vírgula? Igualando o número de casas decimais. Então, depois que você igualar esse número de casas decimais, colocando zero aí no que faltar, aí sim você pode eliminar essa vírgula, beleza? Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho aqui 7,5 dividido por 3, né? Esse 3 não tem zeros. Então, o que eu vou fazer? Vou acrescentar esse zero ao 3 aí. Esse zero foi... Vou passar a vírgula no 3 e vou colocar o zero. Então, pronto. Ficou 7,5 dividido por 3,0. Igualou as casas decimal, você retira a vírgula. Então, quando você retira a vírgula, o que forma? Né? 75 dividido por 30, né? Então, agora sim você vai efetuar a divisão de números naturais. Então, primeiro você iguala as casas, depois igualou as casas decimal, retira a vírgula, os números que ficou formado, você vai efetuar a divisão. Então, aqui eu iniciei a divisão, né? 75 dividido por 30. O número que deu mais próximo, no caso, vai ser o 2. 2 vezes 30 vai dar 60. 75 menos 60 sobrou 15. Agora, vamos prestar atenção aqui, ó, sobrou 15. Esse zero que está à frente do 15 aqui, que está em azul, foi acrescentado. Então, esse zero eu estou acrescentando, eu estou aumentando o número, eu estou passando de 15 inteiro para 150 décimos, beleza? Então, eu estou acrescentando, estou aumentando o número. Lá no meu resultado, no meu quociente, eu coloco a vírgula lá, ó, depois do 2. Então, por isso, essa vírgula em azul, no momento que você acrescenta o zero no número, no que está precisando aumentar, você coloca a vírgula lá no seu quociente, no seu resultado, beleza? E continua a divisão. Então, agora ficou 150 dividido por 30. Então, vai dar 5 vezes... Então, aqui o mais próximo vai ser exato, vai ser 5, né? 5 vezes 30, 150. Menos 150, 000. Beleza? Então, tem mais um exemplo de divisão aqui. 1,4 dividido por 0,05. Observa que esse 1,4 tem apenas um número depois da vírgula. O 0,05 tem 2. Então, o que eu preciso fazer? Igualar o número de casas decimal. Então, vou ter que colocar o zero no 1,4, né? Para ficar 1,40. Então, ficou 1,40. Agora sim, eu posso retirar a vírgula. Quando eu retirar a vírgula, qual é o número que forma? 0,05 é a mesma coisa que 5, né? Então, formou 140 dividido por 5. Então, vou iniciar a minha divisão, ó. Então, da mesma forma. Então, lá, ó, o número que vai dar exato lá vai ser 28, beleza? Então, esse aí foi a operação com número decimal. Agora nós vamos ver a operação com frações, né? Então, na fração, gente, quando eu tenho denominadores iguais, então, quando eu vou fazer operação com fração que tenha denominadores iguais, o que eu vou fazer? Eu apenas conservo esse denominador, beleza? Eu vou conservar esse denominador tanto na adição quanto na subtração. Eu vou conservar esse denominador e vou fazer a operação que está pedindo só com os numeradores. Então, 3 quintos mais 7 quintos, conservo 5 e vou somar 3 mais 5, 10. Beleza? Na subtração da mesma forma, 9 sobre 2 menos 3 sobre 2. Então, o denominador é 2, eu conservo esse 2 e faço a operação. 9 menos 3
6. 6 sobre 2. Beleza? Quando eu tenho denominadores diferentes, então é um pouquinho mais complicado, mas assim, nós já vimos até. Então, primeira coisa a fazer, você vai retirar o MMC dos denominadores. Então, quando você retirar o MMC, você encontra o múltiplo comum desses dois denominadores e o menor múltiplo comum. Então, depois que você encontrar esse MMC, você vai transformar essas frações para frações que tenha o denominador igual ao MMC encontrado. Então, eu tenho aqui 12 sobre 5, né? 5 para chegar até 20. Eu vou multiplicar por quanto? Então, eu multipliquei 5 vezes 4 para dar 20, né? Então, lá em cima, o 12, eu também vou multiplicar por 4, que vai dar 48. A próxima fração eu tenho 1 quarto. 4 para chegar até 20. Eu multipliquei 4 vezes 5, né? Então, esse 1 de 1 quarto eu vou multiplicar por 5 também. Então, 1 vezes 5, 5. Então, formou as frações 48 sobre 20 mais 5 sobre 20. Frações com denominadores iguais, o que eu faço? Conservo o denominador e somo os numeradores. Beleza? Dando aí 53 sobre 20. Na subtração, que tem denominador diferente, é o mesmo processo também. Beleza? Tem o mesmo processo. Tira o MMC e logo após transforma para as frações que têm denominadores iguais. E depois é só conservar o denominador e fazer a subtração dos denominadores. Tranquilo? Então, na multiplicação, gente, é bem simples a multiplicação de fração. Então, apenas você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 9 meios mais 3 quartos, 3 vezes 9, 27, 2 vezes 4, 8. Né? 27 oitavos é o resultado aí da multiplicação. Então, é bem mais tranquilo, bem simples, numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplicou, chegou no resultado, tranquilo? Na divisão, o processo da divisão é o seguinte. Então, quando você tem a divisão de fração, você vai fazer o seguinte. Você vai copiar novamente a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso? O número que estava no numerador, ele passa a ser o denominador. Quem estava no denominador passa a ser o numerador. Beleza? Então, aqui eu tenho 9 meios dividido por 5 sétimos. Esse 9 meios eu vou copiar. Então, esse 5 que é numerador, ele vai passar a ser denominador. O 7 que é denominador passa a ser numerador, ficando 7 sobre 5. Então, agora basta multiplicar 9 vezes 7, que vai dar 63, e 2 vezes 5, que vai dar 10. Beleza? Então, nossa, era isso aí, viu, gente? Então, hoje é o dia do índio. Também aqui eu estou fazendo uma homenagem ao índio, né? E também é meu dia aí também, dia do nascimento, o nascimento meu, dia 19 de abril. Então, uma comemoração, uma homenagem a nós aí, beleza? Então, no mais, vocês fiquem com Deus e tenham uma ótima semana, beleza?